No vídeo de hoje, Roma, a potência férrea. Este texto foi publicado no jornal O Mensageiro da Paz em fevereiro de 1983, tendo como escritor o pastor Abraão de Almeida. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A profecia do segundo capítulo de Daniel está repetida no capítulo 7 desse mesmo livro, onde os 4 reinos são representados por animais. O quarto império está simbolizado por um terrível e espantoso monstro, assim descrito pelo profeta. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7:7. Note-se que esta representação profética corresponde perfeitamente às pernas, pés e dedos da estátua descrita no capítulo 2 de Daniel. O animal terrível e espantoso. Então, continua Daniel, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. É também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Daniel 7, do 19 ao 24. Que este quarto animal corresponde à quarta divisão da estátua de Nabucodonosor, não há dúvida. Além da explicação dada pelo anjo Daniel, os dentes dessa fera de ferro correspondem a um dos elementos da estátua. Por outro lado, a existência do cobre, cujas unhas eram de cobre, revela que o quarto reino conservaria características do reino anterior, dos gregos. Realmente, o mundo romano experimentava a influência das letras e da filosofia grega. O Império Mundial dos Gregos, que teve domínio sobre toda a terra, Daniel 2:39, fez com que sua cultura prevalecesse mesmo durante a supremacia dos Césares, levando muitos a denominar o último grande império mundial de greco-romano. Se os latinos governavam pela força das suas armas, os gregos o faziam pelo poder das suas letras. Como Roma conquistou o mundo. A sujeição dos gregos ao Império Romano custou a vida de milhares de soldados em muitas e sangrentas batalhas. Os historiadores André Aymardi e Giannini Alboyer afirmam que é bastante natural que Roma, começando com muito pouco, tendo de lutar contra cidades análogas a ela, e contra os
coriáceos montanheses dos Apeninos Centrais, detida às vezes em seus progressos por invasões gaulesas no início do século IV a.C., só consiga após longas peripécias a submissão da região, a qual até César se reservava a dominação de Itália, isto é, a Itália peninsular dos geógrafos. Então, esta submissão, entretanto, só é obtida com a tomada de Tarento em 272 a.C. e da última cidade etrusca em 265-264 a.C., nas vésperas da passagem para a Sicília em 264, quase 2 séculos e meio para a conquista da península, quando bastaram 21 anos a Filipe para estabelecer a hegemonia macedônica sobre a Grécia balcânica. Se a expansão extra-italiana, aliás, já não se arrasta a seguir de forma tão lenta, a miúde só consegue realizar certas anexações depois de atrasos imprevistos. Então, as guerras púnicas representam na longa série de guerras ultramarinas notáveis exceções, porque se compensam imediatamente com aquisições territoriais, a primeira como a da Sicília e a segunda com a da Espanha, a terceira com a da região de Cartago. Mas os empreendimentos no Oriente helenístico custam a dar seus frutos. Roma já intervém na Grécia em 212 a.C., derrota nitidamente o exército macedônico em 197 a.C., esmaga-o definitivamente em 168 e, no entanto, só em 148 a.C., estabelece como província Macedônia. É suficiente mencionar, sem multiplicar os exemplos, o caso singular do Egito. A proteção de Roma sobre ele encontra-se praticamente estabelecida, pelo menos desde 168 a.C., e embora cada vez mais pesada, exigindo várias intervenções de tropas romanas nas questões internas do país, este protetorado não impede a monarquia lágica de conservar a sua independência teórica e mesmo prática. Às vezes, Cleópatra serve de Antônio, pelo menos tanto quanto ela o serve, até 30 a.C. O ano 168 a.C. marcou, sabe o quê? O início da supremacia romana nos 3 continentes: Europa, Ásia e África, resultando na posse das 3 divisões restantes do vasto império de Alexandre. Alguns anos antes dessa data, porém, os romanos já haviam liquidado com o reino dos Seleucidas, como registrou G. Oncken. Caio Pompília Lena ordenou depois no Egito Antíoco IV Epífanes, da Síria, que evacuasse o país posto nas mãos de Antíoco. O rei disse que ia refletir o caso, então Pompílio, com seu bastão, traçou na areia um círculo ao redor do Seleucida, pronunciando essas palavras: "Antes de que saias deste círculo, hás de dar-me a resposta que pede o Senado. Queres ser amigo ou inimigo dos romanos?" Confuso em extremo, ainda sem fazer resistência alguma, o sucessor do grande rei da Antioquia respondeu: "Farei o que o Senado pede." Então, o rústico diplomata romano estendeu pela primeira vez a mão a Antíoco e o saudou como amigo e aliado do povo romano. Sacudindo de sobre si o peso esmagador da paz romana imposta sobre seus antecessores,
Perseu ataca os romanos e os vence numa batalha em 171 a.C. em Galícinos. Esta terceira guerra teve como causa a morte do rei de Pérgamo quando viajava pela Grécia. Na segunda batalha, ao meio-dia de 22 de julho de 168, próximo à fortaleza de Pídina, os romanos, sob o comando de Lúcio Emílio, fogem, a princípio com grandes perdas, antes a pressão do exército de Perseu. Porém, uma feliz manobra de Lúcio Emílio mudou a sorte da luta. Fogem agora os macedônios com Perseu precipitadamente, perseguidos pelos romanos. Ficaram no campo 20.000 macedônios mortos e 11.000 prisioneiros, sendo saqueada a cidade de Pídina. Todos os oficiais de Perseu se entregaram aos romanos. Perseu, já até mesmo sem apoio pessoal no continente, refugiou-se na ilha de Samotrácia. Grécia e Macedônia sofreram tremendos massacres da parte dos vitoriosos romanos. Cumprindo as Escrituras. Os romanos cumpriram cabalmente tudo o que deles se acha escrito nas profecias. As terríveis garras romanas subjugaram o mundo inteiro. Somente na Gália, as batalhas de Júlio César conquistaram 800 populações, submeteram 300 povos, mataram cerca de 1 milhão de homens e reduziram outro tanto à mais cruel escravidão. Roma, afirmam os historiadores, chegou a ter 2 vezes mais escravos que cidadãos livres. Através de pesados tributos, ela devorava o trigo do mundo e despedaçava milhares de prisioneiros em sangrentos combates uns contra os outros, ou contra esfomeadas feras. Na inauguração do grande Coliseu, o maior daqueles tempos, com capacidade para 100.000 espectadores, o imperador Tito sacrificou 5.000 animais. Trajano, para comemorar uma vitória, matou 11.000 animais em vários dias festivos. Quanto aos combates entre os gladiadores, escravos ou criminosos condenados à morte, afirma-se que o número de vítimas oscilava entre 20 e 30.000 almas por mês. Os cidadãos romanos, incluindo o imperador e toda a sua corte, divertiam-se assistindo a verdadeiras batalhas. É a opinião geral que Roma superou em atrocidade a todos os mais perversos conquistadores do passado. São intocáveis os massacres e as chacinas que ela realizou em todo o vasto império. César, para coroar suas vitórias, trucidou 2 milhões de homens. Os imperadores romanos não pareciam humanos de tão implacáveis, impiedosos, cruéis e desalmados que eram. Os imperadores romanos, em sua totalidade, com raríssimas exceções, eram mais feras do que humanos indivíduos. O mundo foi deveras esmagado por eles. Os massacres na Grécia, na Macedônia e em outras regiões, sem conta, foram inomináveis e comprovaram a perversidade daqueles César e seus exércitos. Torrentes de sangue inundaram o império. A igreja cristã, desde o monstro Nero ao cruel Diocleciano, foi perseguida, pisada, torturada, dizimada, chacinada. Milhões de seus membros pagaram com a vida e o sangue e a sua lealdade ao céu. Suas propriedades foram confiscadas e seus templos arrasados. O historiador não crente Edward Gibbon, em O Declínio e a Queda do Império Romano, escreveu: as armas da República, que dominaram na batalha e sempre foram vitoriosas na guerra, avançaram com os passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o Oceano.
e as imagens de ouro, de prata ou bronze que deviam servir para representar as nações e seus reis foram sucessivamente quebradas pela monarquia de ferro de Roma. Moisés certamente apontava para o Império Romano quando anunciou o castigo por desobediência. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atenderá para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas, até que te tenha consumido, e te angustiarás em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus, e comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Deuteronômio 28, do 50 ao 53. Saliento que as visões proféticas de Daniel vão muito além dos dias em que Roma crucificou Cristo ou destruiu Jerusalém. Elas avançam através dos séculos, incluem a época atual e continuam em direção ao futuro até o milênio, quando Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 2:44. Convido o leitor a acompanhar esses cumprimentos proféticos através dos meus livros Israel, de Herodes a Dayan, e Deus revela o futuro, os quais prosseguem na análise de Daniel em confronto com o Apocalipse e tratam dos tempos dos gentios, do retorno de Cristo e das últimas coisas. Abraão de Almeida, Jornal Mensageiro da Paz, janeiro de 1983. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.